A Rádio Web Fraternidade apresenta Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Muita paz a todos. Este é o nosso programa Falando de Espiritismo com Sueli Caldas Schubert. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, traz para nós a questão 798, influência do Espiritismo no progresso. É sobre isso que nós vamos falar um pouco agora. A pergunta é: o Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: certamente, ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Allan Kardec vai colocar uma nota na qual ele próprio menciona o seguinte: as ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e, pouco a pouco, acabam por desaparecer com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Certamente não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais rápida do que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. As perguntas de hoje são relacionadas com questões da mediunidade em criança. Essas perguntas elas estão atualmente sendo apresentadas, as dúvidas, interrogações que recebemos em seminários, em palestras, as pessoas querem saber como lidar com isso. Vejamos aqui o seguinte, as 2 questões enviadas por um ouvinte. Existe uma idade cronológica para manifestação mediúnica? Na fase infantil, a partir de qual idade devemos ficar mais atentos? E um desdobramento da pergunta: quais os sintomas para detectar se a criança tem mediunidade? E como proceder? Principalmente quando os pais não são frequentadores assíduos da casa espírita e não acreditam nas colocações apresentadas pelos evangelizadores. Alegam muitas vezes que a criança pode apresentar hiperatividade, outras coisas quaisquer. Bem, é claro que não há assim, uma idade precisa para a manifestação da mediunidade numa criança ou num adolescente, numa pessoa de maneira geral. Isso pode acontecer em determinada época. Só que em crianças, às vezes, de 3 anos, 4 anos, começa
a se manifestar algum tipo de mediunidade que muitas vezes os pais nem detectam, não percebem, mas a criança pode começar a dizer que está vendo um velhinho, uma velhinha perto deles, ou então que vê uma criança brincando com ela própria, e assim por diante. E de repente os pais vão se interessar, porque no local não tem nenhum velhinho, não tem nenhuma velhinha, e a criança está vendo. Às vezes existem aqueles pais que se lembram, porque já ouviram falar alguma coisa. Será que ela está vendo, essa criança, nossa filha, o nosso filho está vendo uma alma do outro mundo? Será que está vendo o nosso avô, nossa avó? E trazem o álbum de fotografias e mostram ali alguns, não é? De repente a criança diz, é esse velhinho aqui que parece sempre, ou essa velhinha, e aí fica confirmado que a criança está tendo uma vidência. Com relação ao amiguinho, que pode também aparecer para a criança, para conversar com a criança, para brincar com ela, a psicologia admite isso e diz, inclusive, que pode ser uma criação da mente da própria criança. Mas existem aqueles casos que são reais. O que deve acontecer, e seria melhor, é os pais levarem a criança para uma casa espírita. Mas no desdobramento da pergunta, esse nosso ouvinte, ele menciona que nem sempre os evangelizadores têm condições de orientar, não acreditam, não sabem, ou preferem fazer de outra forma, porque também para eles não foi explicado o que deveriam fazer. É claro que tudo isso é um estudo que precisa ser feito na própria casa espírita, porque hoje em dia as crianças, são espíritos muito adiantados, são espíritos que têm uma bagagem, que têm uma vivência, e nós vemos a inteligência dessas crianças. Hoje em dia elas são assim surpreendentemente inteligentes, já sabem tudo, inclusive de todos esses aparelhos que existem, de tudo isso as crianças não precisam nem ser ensinadas, que elas já nascem sabendo. Isso nós temos pelo espiritismo a explicação, que são espíritos com vivências anteriores. E muito bem, é preciso orientar a família. Às vezes os pais não acreditam, aí é um problema deles, da própria família, porque se foi dito num centro espírita que aquela criança tem uma mediunidade aflorada, mas não quer dizer que ela vai ser médium para trabalhar essa faculdade, é uma coisa passageira, porque isso às vezes acontece só numa tenridade da criança e depois com 8 anos, 7, 8 anos, vai desaparecendo. Vai desaparecendo cada vez mais. E pode surgir de novo mais adiante, na adolescência, ou não. Depende de cada caso. E se os pais não aceitam, aí vai fazer o quê? Eles voltam para casa com a criança e vão atrás de psicólogos, vão atrás de remédios, essa coisa toda. Mas, se aceitam, abre um caminho muito grande. Aí a criança vai participar da evangelização, toda a orientação vai ser transmitida aos familiares, para que também não fique achando que aquela criança é uma criança predestinada, é um espírito de luz, é um espírito diferente, que tem uma missão potentíssima na Terra, e vão falando isso com a criança, e também às vezes incentivando, minha filha, quem você está vendo hoje aí? Está vendo alguém hoje? Vocês acreditam que existem pessoas que fazem assim, porque ficam assim tão entusiasmados, minha criança é uma criança que veio lá do plano superior, e aí vão ficar nesse entusiasmo, de certa forma, incentivando a criança até mesmo para fantasiar quando ela não esteja vendo nada. Vamos tratar isso com calma, e a Casa Espírita tem condições dessa orientação. De maneira geral, essa faculdade mediúnica espontânea que acontece nessa época, assim, ela pode ir aos poucos desaparecendo com o tempo. Isso pode ser assim ou não, porque em mediunidade as coisas que dependem do espírito, depende da sua necessidade, do seu mérito e tudo mais. Sabemos que Chico Xavier, aos 4 anos, conversava com o espírito da mãe dele. Mas isso era Chico Xavier. E continuou médium durante mais de 70 anos, trabalhando na área da mediunidade. Como também Divaldo Franco, como também Ivone Pereira. São esses nossos exemplos. Mas eles continuaram vida fora. E Divaldo ainda, na flor dos seus 91 anos, vai fazer agora em maio 92 anos, continua no trabalho. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigada.
A Rádio Web Fraternidade apresentou o programa Falando de Espiritismo, com a expositora e escritora espírita Sueli Caldas Schubert. Você pode interagir com o programa. Envie seu comentário e pergunta para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.